E aí nesse capítulo, então, o Evagro Ponte vai falar sobre um outro assunto muito importante também, que é o título, né, que dá o nome para esse capítulo é Condições requeridas para abraçar a vida de anacoreta, né? A gente poderia trocar o nome aqui para Condições requeridas para abraçar uma vida, né, ou para se iniciar numa vida como um monge, né? O anacoreta seria o monge, né? Seria o andarilho, né? Pelo que a gente entende aqui, certo? E o Evagro Pontico dá alguns conselhos bem interessantes e bem lúcidos, né? E que valem para hoje, né? Para nossa vida de hoje, para o nosso contexto de hoje, é muito diferente às vezes dos outros capítulos, né? Porque a gente vê nos outros capítulos uma, uma, uma certa complicação com os dias de hoje, porque os conselhos dos padres ali são voltados justamente para a vida monástica. E aí alguns conselhos podem ser muito duros, pode ser duro demais, isso daqui tá fora da minha linha, né? Passar uma semana fazendo jejum, tirando todas as refeições e comendo só pão. Isso parece ser um pouco fora da realidade, né? Da nossa vida cristã de hoje em dia. Mas era a vida daqueles homens, né? Que buscavam largar tudo para amar Jesus Cristo, né? E isso daqui é muito importante, né? Largar tudo para viver, para amar Jesus Cristo, né? Quando o Evagro Pontico fala então sobre as condições requeridas para então você abraçar a vida de monge, a primeira coisa que ele vai dizer, né? Ele vai tentar deixar claro que o monge solitário, né? Ou a pessoa que vai viver numa vida monástica do lado de outros monges, o ideal é que sempre, né, haja uma certa prudência, haja sempre a prudência, né, na hora de escolher. E ele, obviamente, fala de maneira muito clara, né, que a pessoa que quer abraçar a vida, né, de um monge andarilho, né, para ir para um ermo, né, igual Evagro e tantos outros padres do deserto fizeram, é que essa escolha não seja feita com base nas paixões e por meio dos sentimentos e sensações, né? O primeiro conselho é justamente dele falar que não queira abraçar a vida monástica, né? Por meio de paixões, de sensações, de sentimentos, né? Ou seja, por causa da tristeza, por causa da cólera, por causa do orgulho, né? A vaidade, né? Que vem por causa, nossa, essa pessoa ali, ela é um monge, né? Essa pessoa deve ser muito espiritualizada, né? Essa pessoa deve ser uma pessoa muito amada por Deus, né? O orgulho, né, por causa das vestimentas, né, porque o monge, ele se dispõe de tudo, então olhem como eu sou bom, né, olhem como eu sou santo, né, eu entreguei tudo para Deus, né. Então as pessoas que buscam, às vezes alguma validação, ou que tomaram essa decisão por meio de alguma tristeza, uma tristeza perante, minha família aquilo, ou por causa de uma desilusão amorosa, ou por causa da cólera, por algum motivo do mundo, né, o que seja, essa pessoa então não estaria abraçando a vida monástica de maneira prudente, né, tampouco talvez teria essa vocação, né. E é interessante, né, que esse conselho vale muito principalmente para quem tem essa dúvida mais vocacional, né, e aqui é só um take meu, tá? Mas se você tem dúvida vocacional, etc., procure sempre um padre para te auxiliar nesse caminho, né? E principalmente faça muitas leituras espirituais para que você se acostume com a biografia daqueles homens que abraçaram essa vida também, né? Se você quer ser padre, então busque leituras espirituais, por exemplo, São Francisco de Sales, né? O Dom Bosco, São João Maria Vianney, busque livros escritos, né, dessas pessoas, né, para que você se acostume e veja, pô, essa vida aqui é para mim, né? E se você for, por exemplo, começar com Evagro Ponte, com São João Cassiano, um Santo Antão, né, um São Bento, às vezes você vai ver, cara, isso daqui é muito pesado, né? Mas é porque cada vocação tem uma cruz, né? Então isso também tem a ver um pouquinho da virtude da fortaleza, né? Mas importante ver que isso é uma condição requerida até hoje para que a gente não tome um erro, né? Não faça besteira na hora de escolher a nossa vocação, né? Tem uma frase muito legal, que eu não sei se está no clímax do São João Clímaco, no Escada para o Paraíso, né? Ou se eu lembrei isso em algum lugar, mas é interessante notar que as paredes silenciosas dos monastérios amplificam as nossas dores, né? As pessoas hoje querem buscar ser monge ou ser padre para fugir
da tristeza do mundo, ou por causa da ira, da vaidade, sei lá, qualquer motivo que seja, achando que ali elas vão encontrar a paz. Pelo contrário, é ali que a verdadeira luta começa, é ali que a peleia começa, é ali que, cara, você começa a pelejar mesmo. Porque ali a luta é muito grande, ali a pressão para você mesmo, né? Deus quer te transformar em perfeito e você tem que deixar, e isso é muito difícil. Primeiro porque a gente tem que abdicar da nossa vontade e deixar Deus transformar a nossa vida. Eu não tenho essa capacidade, eu sou muito ruim, eu sou uma pessoa horrível. Eu não tenho essa capacidade de falar, Deus, faça-se em mim a tua vontade. Eu não tenho essa humildade igual a da Virgem Maria. Não tenho, né? Então imagina você que está buscando essa vida e não tem essa capacidade, né? Então é importante, né, a gente ter essa ciência de que buscar essa vida para querer abraçar uma vida monástica, uma vida de anacoreta, por causa da tristeza, por causa da tristeza de sabe, sei lá o quê, por causa da cólera ou por causa do orgulho e da vaidade, esse tipo de coisa não vai funcionar, né? A gente não pode e não deve, né, querer achar que, não, eu sou chamado a isso, né, por causa dos meus sentimentos, das minhas sensações, né? Isso são coisas que vão além, né? Vão além dos sentimentos, sensações. É um chamado que Deus tem para nós e que Ele vai saber guiar. E, obviamente, a gente também tem que estar disposto a querer enxergar e também tem que estar, né, buscando sacramentos em estado de graça, tem que ter uma ajuda, né? E isso é algo que realmente exige, né, uma certa impassibilidade, né? Uma certa luta, né? Uma luta prévia contra as paixões, e isso também é muito importante, né? As pessoas que buscam, né? Ah, não, eu quero ser monge por causa de uma desilusão da vida, uma tristeza por causa de, sei lá, porque eu terminei o meu relacionamento, aí agora eu vou ter que ser monge. O orgulho, né? Pô, olha só, esse cara é monge, né? Ele é a glória que vem por trás disso tudo, né? Isso não leva em nada, né? Tanto é que o Evagro Pontico, justamente, ele fala isso. Ele não indica a vida monástica, né? Principalmente a vida de anacoreta, ou seja, do monge solitário, do ermo, né? Ele indica isso para quem justamente está no comecinho da vida espiritual. Porque é o seguinte, ele garante que essa vida solitária, como eu falei para vocês, as paredes solitárias dos monastérios que amplificam as nossas dores, mas principalmente no contexto da solidão, da renúncia das paixões da vida, né? Os padres do deserto, por exemplo, eles sabem que comer pão não é problema. Ter 3 refeições por dia não é um problema. A gula é um problema, mas comer não é um problema, né? Isso não é um problema, não. Só que eles queriam ir além da perfeição. Eles queriam fazer mais por Jesus. E eles, às vezes, não comiam nada no dia. Comiam, no máximo, 1 ou 2 pedaços de pão, pô. Às vezes, pro resto da vida deles. Eles eram desnutridos, pessoas desnutridas, pro resto da vida deles, entregando isso para Jesus. Essas pessoas que querem abraçar essa vida, às vezes, na primeira semaninha de jejum, isso vale para mim, eu tô querendo me esbofetear aqui, né? Já estão querendo desistir, porque é isso, né? A gente não quer abraçar uma vida de austera penitência, de austero jejum. Esse chamado é para poucos, né? E para isso, você não pode estar querendo iniciar a vida espiritual. Para quem está iniciando a vida espiritual, ele vai indicar o seguinte: vá justamente para o seu ermo, mas o seu ermo não físico, não o ermo de se afastar do mundo, mas o ermo justamente espiritual, de você e Jesus no teu interior, né? Ou seja, não é você abandonar a sua vida e a sua profissão, mas é você se localizar com Jesus e começar então a luta contra a penitência contra justamente os pecados, as suas imperfeições, observar, nossa, caramba, como eu tô cheio de vícios aqui, né, e tudo mais. Se você tem dúvidas sobre esse conteúdo que eu acabei de falar, verifica a primeira aula dessa playlist, tá? É só você procurar lá pela aula número 1, né, dessa nossa minissérie aí, tá? Pode procurar aí no meu canal, que eu falo bastante sobre isso, né? Então, assim, o começo, né, o Evagro Pontico, ele não indica essa vida para quem justamente está no comecinho da vida espiritual. Acabei de me converter, né? Porque justamente essa vida solitária pode deixar a pessoa até mesmo louca, né? A renúncia das paixões da vida, o silêncio, né? Essas coisas podem deixar a pessoa meio maluca, né? Pode ser uma situação de um acesso de loucura, né? Quem sabe? Então não é prudente, né? Não seria prudente, né? Já seria um pecado, porque você estaria pecando contra a primeira virtude moral, que seria a da prudência, né? Só é prudente que você faça isso depois de uma certa eliminação das paixões,
ou pelo menos uma parte delas. Eu interpretei assim, tá? O Evagro Pôntico indica isso somente depois que você busca essa vida, depois que você tenha lutado contra as paixões. Eu acredito que ele está falando o seguinte: primeiro você luta por meio da obediência, né? Ou seja, você vai entrar numa ordem, né? O monge entra numa ordem e ele faz o voto de obediência. E, cara, normalmente os monges vão fazer o quê? O São João Clímaco fala, vão testar a paciência para ver justamente se esse cara ele tem um chamado para isso, né? Então, o primeiro ponto aqui que eu compreendi, né? Que eu pude pensar, não, eu acho que é assim. Eu pensei o seguinte: eu acho que o Evagro Pôntico tá falando para você primeiro abraçar uma vida monástica junto com outros monges, para você ser subordinado de alguém, né? Para você ter uma pessoa acima da sua hierarquia. E depois não, eu enxerguei esse chamado, já estou lutando aqui contra as paixões há algum ano, eu já gostaria agora alguns anos, então eu gostaria agora de buscar esse chamado e ir pro ermo, né? E ele vai falar justamente no capítulo que o asceta, né, o monge que quer fugir dos irmãos, né, sobre o golpe, né, das paixões e dos silêncios e da solidão, ele justamente pode entrar nesse acesso de loucuras, né? E o texto fica um pouco obscuro, mas eu defini, e ele também define essas loucuras como os casos de, por exemplo, recaídas da alma do monge ao mal. E aí ele dá, por exemplo, o exemplo do orgulho, né? Os monges que caíram no orgulho e tudo mais, né? Então, são exemplos claros de monges que, mesmo depois de se embebedarem na ciência de Deus, né, na leitura das Sagradas Escrituras, na obediência, nas virtudes, né, eles mesmo assim entram nesses acessos, porque é uma vida que é muito austera e que tem um chamado muito específico, né? Quando alguém abraça uma vida anacorética com pensamentos errados, com ideias erradas, e quando não vê esse chamado, porque quando não tem o chamado, qualquer coisa é o chamado ali. Quando não é verdadeiro, quando não é uma verdadeira vocação, você entra de cabeça com, às vezes, orgulho, vaidade, vanglória, né? Blá, 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 blá. E aí, justamente, você se perde. É o caso do monge que vai entrar no ermo e depois busca o cavalo da vanglória para justamente falar como ele é um bom e como ele é um cara impassivo, né? Como ele é ele dominou, né? O mundo, né? Como ele ganhou do mundo, né? E para eu finalizar aqui, eu gostaria de puxar São João Clímaco no Escado para o Paraíso, uma das melhores citações, uma das mais lindas e belas citações que eu já vi na minha vida. Eu amo ler isso daqui, é uma coisa maravilhosa e que eu gostaria de combinar aqui com vocês porque justamente tem muito sentido, tá? Que é o seguinte: isso tudo, essa intenção de abandonar a vida e ir pro ermo, é uma tentação. Existe uma tentação que a gente chama de desejo de soledade, que aqui a gente pode traduzir por desejo de solidão, desejo de paz interior e tudo mais. Isso é uma tentação, né? Porque São João Clímaco vai dizer o seguinte: são pretensões derramadas em pensamentos e desejo de soledade, de grandes jejuns, de contínua oração, de sumo menosprezo do mundo, de perpétua memória da morte, de contínua compunção, de perfeita mortificação da ira, de altíssimo silêncio e de excelentíssima castidade. Isso tudo é muito bom e louvável, né? Mas a gente vê que parece que tem algo aqui por trás, né? E olha só, o demônio falos, ou seja, o demônio vai te fazer desejar tudo isso para, sob o color desses bens, fazê-los passar a vida solitária sem que estejam maduros e dispostos para isso. Ou seja, é justamente isso. É quando alguém quer abraçar uma vida de anacoreta, uma vida anacorética, sem o verdadeiro pensamento da mortificação dos seus sentidos e da perfeita compunção, cara, dos teus pecados, né? São as pessoas que abrem a sua vida a um desejo de querer ir pro ermo por vaidade, por vanglória, né? Por esses pensamentos, né? Lembrando, né? Depois que a gente vence todos os nossos pensamentos, todos os nossos pecados, 2 pecados sempre vão sobrar: a vaidade, né? A vanglória e a soberba, né? Então, depois que o monge, ou depois que a pessoa acha que venceu alguns pecados, ela vai cair no orgulho e na vaidade e pensar: agora eu quero ir para um mosteiro, né? Continuando aqui. Um mosteiro não silencia as nossas dores, pelo contrário, tamanho silêncio só poderia acentuá-los, certo? E é por isso que então a vida anacorética, ela exige o quê? Uma doçura e uma humildade que exige muito o quê? Muito tempo
de vida com os nossos irmãos, né? Seja eles onde é que for, certo? Seja aqui no mundo, seja no nosso século, ou seja no discernimento muito grande numa vida monástica recheada de privações também e de, claro, né, de perfeita obediência, certo? Esse trecho do São João Clímaco é um dos melhores trechos porque eu acho que ele fala muito bem sobre aquilo que a gente está falando, né? A gente às vezes está querendo exigir mais daquilo que a gente pode, né? E eu acho que o Evagro Pontico citou isso muito bem. Ele deixou muito claro nesse capítulo que é um chamado para poucos e que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair na tentação de vanglória e achar que agora eu estou preparado, né? Ou numa vanglória ou numa imprudência. O Evagro Pontico aqui ele cita mais a imprudência, né? De você achar que está pronto para tomar essa decisão de fazer esse movimento para ir pro ermo, né? Então que Deus abençoe a todos, eu fico à disposição qualquer coisa, e é isso aí, que a Virgem Maria continue nos abençoando, nos dê a sua pureza, a sua mansidão, a sua amabilidade, que ela possa proteger a nossa castidade, todos aqui presentes nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos, caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez e tenha caído aqui de paraquedas. Fico à disposição qualquer coisa, até a próxima.